Amém, glória a Deus. Estamos aqui para mais um culto de quinta. Glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso na vida da gente, né? A gente vai cantar o hino da harpa 459. Vamos louvar e engrandecer o nome dele esta noite e dizer e declarar as promessas que ele tem nas nossas vidas, né? Que são firmes. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Fiquem à vontade no culto. Glória a Deus. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Cidades e estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos seus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Cidades e estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guaridas, bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Cidades e estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos ao Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Cidades e estrelas, o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar e declarar que vamos orar em sempre fervente oração, né? Com Deus, junto, né? Todos nós, irmãos, juntos, com o coração na presença de Deus, derramando. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a
Irmãos, eu ouvi nesse louvor, eu já pude sentir a presença do Senhor sobre as nossas vidas, né? E o Espírito de Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos mudando, né? E depois aconteceu um fato comigo essa semana que eu pude ver a mão de Deus sobre a minha vida. Mas agora eu queria convidar o nosso irmão Alan para ler a palavra oficial. Passou para a igreja, amém? Amém? Abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o 18. Eu gostaria de ler com a igreja. Vamos ficar em pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Bom, a palavra de Deus diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Vamos orar. Deus querido e eterno Pai da glória, soberano e fiel, te louvamos, meu Deus e meu Pai querido, e te agradecemos por esta oportunidade de reunirmos nesta noite para te louvar, te adorar. Meu Senhor, e também, Pai querido, receber da Tua graça, Tua misericórdia, e mais também, Pai amado, do Teu poder. Pai querido, visita cada servo agora, Pai amado, a cada família aqui representada nesta noite, aos enfermos, aos irmãos, Pai amado, que também estão assistindo, meu Senhor amado, nesta hora, pelas redes sociais. Pai querido, alcança cada um, meu Senhor amado e eterno Deus da glória, vai derramando a Tua bênção, a Tua graça, Pai amado, vai operando, Deus querido, no nosso meio e em nossas vidas, o sobrenatural. Pai querido, Senhor, opera e trabalha, meu Deus e meu Senhor amado, no nosso meio, Deus querido, eterno Deus santo, operando cura, maravilhas, Pai amado, abençoando, abrindo portas, meu Deus e meu Pai querido, e que possamos, Senhor amado, testemunhar, meu Deus, da Tua grandeza e do Teu poder. Deus querido, abençoa-nos mais uma vez nesta noite, manifesta a Tua glória e o Teu poder no nosso meio. A Tua palavra diz, Pai amado, que Teu Espírito habita, Senhor amado, no meio dos louvores. E aqui estamos, Pai querido, te louvando e te adorando, Senhor amado, para que seja manifesta a Tua glória. E a Ti, Jesus, seja dado toda a honra, todo o poder, toda a força e toda a justiça. Continua, Pai querido, nos abençoando nesta noite, meu Deus e meu Pai querido, operando o Teu poder em nosso meio, que rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome dele, né? Grande palavra poderosa. A gente vai cantar um louvor que é para declarar o nome dele, que o nome dele é grande, né? Que ele é grande e digno de todo louvor, toda adoração. Vamos louvar e engrandecer o nome dele. Aleluia. Glória a Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos declarar a grandeza do Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda com
dado ao teu nome, Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse outro hino, Pai, a gente vem falando, declarar os lugares altos que Ele nos leva. Ele está dizendo que para o Senhor tomar o lugar que Ele tem por direito nas nossas vidas. Aleluia, que você possa dar o lugar ao Senhor, o lugar que é devido a Ele, que Ele possa transformar a situação, as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente em sua vida aqui neste lugar, esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, toma o teu lugar. Eis minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus.
Glória a Deus, irmãos. Nós não poderíamos estar em outro lugar se não fosse na casa de Deus, né? Aqui a gente busca o refrigério. O Senhor coloca a gente em seus braços e a gente mantém a calma, né? E eu queria contar para os irmãos um fato que aconteceu comigo essa semana. Aliás, vem acontecendo constantemente, né? E aí a gente vê a mudança do Senhor na nossa vida. Esses dias eu fui sair com o carro e tinha um carro na porta da minha garagem. E eu estava com pressa, o horário. E aí eu procurei ali saber de quem era aquele carro e eu não achava. E ele estava ocupando 2 garagens. E o vizinho do lado também queria sair, a gente ficou ali, né? E aí ele começou também a ficar um pouco nervoso. Eu falei para ele, vamos manter a calma, vamos esperar que vai aparecer. Não é possível, né? E aí a gente ficou ali e depois de um tempo, acho que de uma meia hora, o rapaz apareceu, veio. E aí ele olhou para nós. Aí ele pegou e foi abrir, né? Eu peguei e falei, esse carro é seu? Ele falou, é. Aí ele falou, já estou saindo. Aí eu respirei, né? Falei, Senhor, dá paciência, né? E aí a gente pôde suportar ali. E ele foi embora, né? E aí, em outros momentos, a gente já queria escandalizar, já queria brigar, essa é a verdade. E aí a gente vê que o Senhor vai nos dando paciência. E muitas das vezes, irmão, quando alguma coisa acontecer na sua vida, olhe para o alto, conta até 3 ou até 10, né? E o Senhor vai te livrar de muita coisa, né? E Ele vai te dar sabedoria, né? E no dia seguinte, eu vinha vindo com meu filho, que eu fui buscar meu filho no serviço, e aí eu encontrei o vizinho do lado, né? Para vocês verem como é que é, encontrei o vizinho do lado, que já mora um tempo ali, e aí a gente estava falando sobre o fato, e aí a gente começou a falar de Jesus, de Deus, né? E aí a gente estava falando do domínio próprio, né? Que o Senhor tem nos dado e a gente precisa exercer o domínio próprio, né? É muito importante. Então depois eu fiquei pensando nessa situação, né? Como o Senhor tem me mudado e eu tenho muito para melhorar, irmão. Mas muito, muito. Porque a gente não nega, a natureza do ser humano, ela é mal, né? Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor vai nos ensinando, vai nos cuidando. Eu costumo falar que a casa de Deus é como uma faculdade. Tem gente que fala, eu confio em Deus, eu não preciso ir na igreja. Irmão, se você não vir para a igreja, se você não vir buscar, não vir aprender a sua porção, talvez você não consiga suportar o dia seguinte, né? E eu louvo a Deus por isso, sabe? Agradeço muito a Deus, porque lá atrás, só para terminar, não foi um e nem 2 pastores que falou que se eu não voltasse para os caminhos do Senhor, a minha sepultura, o Senhor já tinha me livrado. Mas eu precisava me consertar com Deus. E sabendo quem eu era e quem eu sou hoje, eu tenho certeza que eu já não estaria mais nesse mundo. Mas o Senhor, Ele transforma vidas. O Senhor, Ele muda caráter. Ele muda situações, Ele muda a história. Ele é Deus, tá? Então, sempre confia em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Em qualquer circunstância. O Senhor, Ele sempre vai estar contigo, tá? E eu gostaria de chamar aqui o irmão Marquinhos, né? Pra ele falar de oferta, né? Falar de tudo que o Senhor tem nos proporcionado, né? Eu fico vendo a criação dos meus filhos aqui na igreja, gente. O caráter dos meus filhos, da minha família. Se eu não estivesse nesse lugar, sinceramente, eu não sei o que seria de mim. Então eu louvo a Deus e agradeço. Em nome de Jesus.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus faz coisas maravilhosas, né? Nós viemos primeiro, o Sérgio é meu cunhado, para quem não nos conhece, e nós viemos primeiro. Aí um dia o Senhor prepara o tempo de começar a vir, né, a família. E nós louvamos a Deus por isso. Isso já faz bastante tempo, né, Sérgio? Eu louvo a Deus por isso. Poder ver o Sérgio dirigindo o culto aqui é uma bênção muito grande. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tem coisas grandes para contar aqui, mas eu vou deixar para a Solange contar. O Senhor tem sido bom para nós. E eu vou deixar para ela contar, porque ela foi que conduziu toda a história. E é uma bênção muito grande e ela vai estar contando em algum momento aqui. Eu quero falar de oferta e nós devemos contribuir na casa do Senhor, né? Para que, como eu já disse aqui outro dia, as portas fiquem abertas, mantenham abertas, porque é muito gostoso estar aqui na casa do Senhor, né? Nós temos qualidades aqui, tem coisa boa. Temos um áudio legal, tem uma televisão, né? Para a gente ler a letra hoje em dia. A igreja tem uma bênção, mas tem coisas para fazer. E é nós mesmos que fazemos, né? Para manter a casa do Senhor em ordem, né? E que nós devemos contribuir à casa do Senhor e que nós podemos fazer prova dele, que ele retribui em bênçãos, irmãos, e bênçãos grandes. Eu quero ler em Provérbios 3, que diz assim, a partir do 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Não sou eu que estou falando não, irmãos, é a palavra do Senhor que nos garante isso. Em outro capítulo diz que devemos também contribuir na casa do Senhor com alegria. Em outro capítulo diz que nós devemos trazer a casa na casa do Senhor e fazer prova dele. Então, que você possa pegar a sua oferta hoje, sabendo que, como diz o pastor Jorge, é o melhor investimento que você pode fazer. É na casa do Senhor, né, Murilo? Vamos orar. Os irmãos podem se colocar de pé e vamos contribuir à casa do Senhor. Soberano Deus eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que nós temos feito aqui. Nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença através dos louvores, Senhor. Agora, cada irmão que vai contribuir aqui na Tua casa, Senhor, que essa palavra que eu li venha se fazer presente na vida de cada família aqui representada, Senhor. Abençoa grandemente aquele também que não pode contribuir essa noite, que o Senhor venha, Senhor, da mesma forma, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, venha abençoar abundantemente a cada um, porque o Senhor nos conhece por dentro, o Senhor nos conhece cada um. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença ela é forte, ela é real aqui nesta noite, como todas as vezes que o Senhor marca o encontro conosco aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, aquele que vai contribuir na Tua casa, que essa palavra venha se cumprir, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me alegrei muito quando ele entrou aqui. É um irmão muito conhecido, né? De muito tempo. E eu queria chamar o Rogério para cantar um louvor aqui pra gente, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, é uma alegria imensa estar aqui nessa noite.
Tem alguns aqui que sabem quem eu sou e tem uns aqui que não sabem quem eu sou. Eu sou filho dessa casa. Eu moro a 3.000 quilômetros de vocês. Moro em Natal. E essa semana eu estou aqui em São Paulo por causa da convenção. E eu falei pro meu sogro, eu vou fazer surpresa. Vou aparecer lá, cultuar a Deus na minha casa. E Deus sabe, irmãos, porque eu estou aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Elon. Que Deus abençoe. Pastor Jorge, vovô do ano, né? Pastor Eliuba. Pastor Crispim. Quem não sabe, pastor Crispim é meu sogro. Eu casei com a filha mais bonita dele, né? E louvo a Deus por estar aqui. Mas pediram para louvar o Senhor, irmão, eu não sei. Eu estava aqui hoje, eu sei que... Só um minutinho, tá? Não briga comigo, não. É que eu estava aqui louvando a Deus nesse ambiente gostoso de estar aqui. E eu estava lembrando de uma vez em que nós estávamos aqui no ano de 2013, a minha esposa teve um aborto espontâneo. No Dia dos Pais, em agosto de 2013, enquanto estava todo mundo comemorando, eu estava com a Andréia lá no Metropolitano. E no meio ela ficou, saiu na segunda, na terça, não lembro. Eu lembro até que foi o pastor Elon que foi buscar ela. Passamos aquela semana em casa, o médico falou para ela, repouso. No domingo seguinte, ao Dia dos Pais, ela falou, não vou na igreja não estou bem. Sabe quando dá aquele desânimo, irmão? Por tudo que tinha acontecido. E eu falei, também não vou. Mas deu a hora de vir para o culto, o meu Crispim falou, vamos para o culto? Eu falei, vou sozinho. E eu lembro, irmão, que eu sentei no último banco lá atrás. Sabe quando você está só amassado, o pó, o barro, não tem mais nada, irmão. E o Ministério de Louvor estava cantando aquele hino, Deus me ama. E eu estava sentado. Sabe quando você está sentado, você não... Irmão, tem dia que você vem para a igreja que você quer cantar e você canta e passa em cima do diabo. E tem dia que você vem para a igreja, só o pó. E eu estava sentado e aquela igreja, era outra igreja, uma igreja menor. Mas eu lembro que eu estava sentado lá atrás, última fileira. E estava bem no coro, Deus me ama, Deus me ama. E eu sentado e eu chorando, irmão, chorando que nem criança. Eu sei que Deus tem uma aliança com essa igreja, com o louvor dessa igreja. Quando o louvor dessa igreja começa, irmão, você pode ter certeza que ele chega no céu. E eu estava sentado, de repente eu me vi em pé. E de repente eu senti um abraço muito gostoso, e de olho fechado. E eu pensei comigo, alguém sabe o que aconteceu? A Andréia perdeu o bebê, está aqui e me veio me dar um abraço. Irmão, a hora que eu abro o olho e procuro, cadê quem estava dando um abraço? Era o Deus que está presente todo culto. Sentado aqui agora enquanto louvava, irmãos, isso estava na minha cabeça, lembrando do louvor dessa igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Às vezes lá de Natal nós estamos, lá o nosso culto acaba um pouquinho mais cedo, a gente chega em casa, vai na internet, liga e pega o finzinho do culto aqui de vocês. E é um prazer, irmãos. Aqui eu considero a minha casa. Aqui é o lugar onde Deus falou comigo, onde Deus falou com a minha esposa. Eu estava descendo esse morro aqui agora e achei primeiro que o morro está mais alto, tá pior, né? A gente vai envelhecendo. Eu descendo aqui, eu estava lembrando, saudoso pastor Enéas, Mandalva. Eu comecei a namorar com a Andréia dia 24 de novembro de 2001. O primeiro lugar que a gente saiu, irmãos, como namorado, foi vir para a igreja num culto de domingo. Namoramos, casamos,
Meu filho foi apresentado neste altar. E há 10 anos que eu estou em Natal, servindo ao Senhor lá, dirigindo igreja, irmãos. Vamos cantar, senão eu fico falando até amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está onde? Que vivo está. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar. Na cruz morreu. Pelo que a igreja, mas ao terceiro dia ressuscitou. E onde está? Se você crê nisso, canta com alegria.
abençoe a cada um de vocês. Irmãos, está gostoso, né? As horas estão indo, a gente tem que ouvir o melhor agora, que é a palavra do Senhor, mas está gostoso, né? Eu ia ler um versículo aqui, né? Mas a gente não tem muito tempo. Mas a honra e a glória do Senhor. Mas eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que veio ao meu coração aqui, o nosso irmão Jefferson. Congregou muito tempo com a gente, é filho dessa casa. E, irmãos, pelo tempo que eu passei aqui, é um irmão que é pau para toda obra, toca todos os instrumentos. O Senhor, sabe, te deu essa unção e nos ensinou muito aqui no grupo de louvor. Eu fui aprender algumas coisas com ele, não que eu aprendi, mas o que é contralto, sabe? Era muito gostoso quando o Jefferson estava aqui nos ensinando, sabe? E eu estava vendo ele tocar aqui, aí vi o Rogério aqui, com todo respeito aos irmãos, que é como o Marquinho falou esses dias, né? Os irmãos vão chegando, né? Mas que saudade, né? Glória a Deus. Agora eu ia pedir para o pastor Elon, né? Fazer a oração e apresentar o pregador e apresentar, se tiver algum irmão que veio nos visitar, né? Eu queria pedir para o Elon, se ele pudesse vir aqui e orar pelo pregador, eu ia agradecer. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Fiquei também surpreso, né, de ver o Jefferson aqui com a gente, né? Ele mora um pouco longe. Agora o Rogério não mora longe, não. Pastor Rogério. E que surpresa agradável, viu, pastor? A gente vendo o pastor aqui, a gente começa a lembrar de tantas histórias, né, irmãos? Tantas histórias. Para quem não sabe, o pastor Rogério, ele foi, durante muitos anos, líder de mocidade aqui da igreja, né? E teve uma escola aqui, começou com o nosso pai, né? Aí depois ficou um pouco com a gente. E Deus habilitou ele para ser pastor, né? Lá numa grande igreja lá em Natal. E a gente louvou o Senhor pela vida dele, da sua esposa. Mas eu queria dar honra para o pastor Daniel apresentar, né? Nosso pastor que está aqui com a sua esposa. E também já orar, né? Ele que fez essa ponte com o nosso pastor. Amém. Saúde a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Como o irmão Sérgio disse, está muito gostoso aqui. Deus vai continuar falando conosco, amém? Você crê? Nós vamos sair daqui mais abençoados do que chegamos. Quero então apresentar o pastor Joelson, que é lá de Barueri, da igreja Remidos Pentecostal. Amém, decorei. Fica de pé, pastor Joelson. Pastor Joelson é um amigo de muitos anos, né? Não vou falar assim, senão vai parecer que eu sou velho, né? Somos amigos. Também a Janete, sua esposa. Como a igreja sauda os irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, Janete. Pastor Joelson já vem para cá. Nós vamos orar por ele nesse momento. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Estendam as mãos para cá. Vamos orar pelo nosso irmão querido pastor Joelson. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, já te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e falado conosco nessa noite. Mas nesse momento, Pai, continua usando o Teu servo, Pai. Nós estamos aqui de coração aberto, Senhor, para receber e sair daqui muito melhores do que nós chegamos, ó Pai. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pai seja convosco. Amém. Eu quero aqui agradecer ao Daniel. A gente é amigo durante muito tempo. Ele é mais velho que eu, sou novinho. Congregamos um tempo na Quadrangular. A gente foi da primeira turma de supervisor de célula lá na Quadrangular, né, Daniel? E foi bênção ali naquele lugar, né? A gente cresceu bastante ali, né? E hoje nós nos encontramos nesse lugar, nessa igreja. Quero agradecer aqui o convite.
a recepção, nossa, mas eu estava comentando com a minha esposa ali, não vamos ficar muito à vontade, não, senão a gente quer vir para cá. Porque foi a recepção dos irmãos, dos pastores, assim, foi uma coisa muito amigável, nos sentimos em casa, né? Parece que eu estou na minha igreja, irmão, olha que bênção, né? E isso é muito maravilhoso, é a presença de Deus, o Espírito Santo, que faz isso com a gente, né? Sou casado com essa mulher maravilhosa, nos conhecemos na escola desde 1995, né? Faz tempo. Faz um pouquinho de tempo, né? Temos 2 filhas maravilhosas, que é a cara do papai, né? Eles não puderam vir hoje aqui, mas é bênção nas nossas vidas. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto rapidão com os irmãos, no livro do Atos dos Apóstolos, para a gente dar início à meditação na palavra de Deus, no capítulo 1, e no verso de número 8. Um texto bastante conhecido de nós, servo de Deus, né? Deus fala muito conosco nesse versículo, amém? Olha o que diz o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto bastante conhecido de nós, retrata assim a missão da igreja. Jesus, ele está nos seus últimos dias com os discípulos. E ele retratou algumas coisas com os discípulos, em que eles precisariam dar continuidade à sua palavra, aos seus ensinamentos, tudo aquilo que ele tinha deixado, mas dessa forma, sobre o Espírito Santo, ele fala nesse momento. E ele diz assim: fica em Jerusalém, vocês vão receber do alto o Espírito Santo, que já é prometido desde os dias de Joel, mas vai ser real na vida de vocês. E vocês semearão minhas testemunhas em Jerusalém, aonde vocês estão, aonde vocês moram, aonde vocês residem, aonde vocês estiverem, e até os confins da terra. Veja que é uma missão dada por Jesus. Ele outorga essa missão lá na igreja primitiva, e até os dias de hoje isso é real também nas nossas vidas, né? Nós falamos com nossos vizinhos, nós falamos aonde nós estudamos, na faculdade, num curso técnico, falamos também onde trabalhamos e aonde nós estamos. Essa palavra é real, saindo da nossa boca aos ouvidos das pessoas, porque é uma missão outorgada a nós. Amém ou não? E Jesus, ele diz assim, olha, né? João 14 já foi lido aqui. Eu vou para o Pai. Mas como que o Senhor vai para o Pai e nos deixa aqui? Não é assim, Deus. Jesus, não é assim. Calma, discípulos. Eu vou rogar um outro Consolador. Mas esse Consolador, ele vai atuar em 2 frentes com vocês. Qual que é? Presença e poder. Sem a presença e sem o poder, não tem como vocês caminhar. Agora observe que só a presença do Espírito Santo não garante nada para nós. Jesus está num barco, lembra? Ele vai atravessar o mar da Galileia, o vento se levanta, a tempestade se levanta, Jesus descansa, está dormindo, não estou nem aí. Deixa o pau quebrar, eu estou dormindo, não sei nem o que está acontecendo. E os discípulos falam, Senhor, Senhor, Senhor. Mas o que está acontecendo? A tempestade, o navio vai afundar. Observe uma coisa, Jesus está no barco com eles e até o momento não estava garantindo a vitória. O Espírito Santo está conosco, mas se nós não clamarmos, não buscar a operação do seu poder, não garante a nossa vitória, não garante o nosso sucesso. A missão que ele nos outorgou fica como? Parada. Ela fica parada, ela fica estagnada.
E às vezes pensamos assim, por que essa igreja não cresce? E todas as vezes que nós vamos fazer essa pergunta, nós mesmos respondemos: e o que eu tenho feito para que a igreja cresça? Nós mesmos precisamos responder a pergunta. Porque fazemos parte dessa missão. Não é a missão do pastor, não é a missão dos obreiros, é a missão da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Amém. É a missão da igreja. E quem deu essa missão? O próprio Jesus ao seu discípulo. Fica em Jerusalém. Olha que coisa tremenda do pastor Rogério. Essa é a minha casa. É referência. Fica em Jerusalém. É a referência. Ele está lá em Natal. A referência está onde? Está aqui. Então Jesus fala assim: fica aqui. Porque aqui é a referência de vocês. Aqui eu nasci, eu cresci, operei os milagres aqui, escolhi vocês, trouxe para perto de mim, ensinei, e agora fica aqui, porque agora vocês vão receber o melhor de Deus. Eu não vou deixar órfão, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador. Amém, irmãos? E esse outro Consolador, ele atuou na vida do irmão que estava aqui, ó, dirigindo o culto, quando teve domínio próprio. Isso é quem? Ação do Espírito Santo. Olha o poder do Espírito Santo aparecendo. Olha os frutos do Espírito Santo aparecendo. Porque quando ele aparece, ele não aparece para uma operação de milagre. Ele aparece para que eu e você fiquem melhor. Sinta-se uma pessoa melhor. Faça a diferença onde estamos. Os frutos do Espírito é diferente dos dons. Os dons é uma operação coletiva, mas os frutos é pessoal sua, é pessoal minha. E vai aparecer quando? Eu não preciso orar para que os frutos do Espírito Santo aconteçam na minha vida. Eu não preciso orar, eu só preciso agir. Porque eu já sei que existem os frutos. Eu preciso agir condizente com aquilo, conforme a situação que me está colocada. É os frutos do Espírito, porque Ele não vai nos deixar órfãos. Amém, irmãos? Amém. E porque Ele não nos deixa órfãos, aí nesse momento, esse Espírito está atuando na minha vida. É nesse momento que eu vou perder as estribeiras, que o Espírito Santo vem na minha mente e fala para mim: ficar tranquilo, presta atenção. Tomei uma fechada no trânsito, eu não vou xingar o cara. Desculpa, estou certo, mas ele está errado, mas eu estou errado. Me desculpe. Eu estava contando para o Daniel um caso. Eu estou na ponte do remédio para pegar a marginal. Eu estava meio forte, andando um pouco a mais. Na hora que eu virei a curva, o motoqueiro veio aqui. Eu ia pegar ele, ia jogar ele longe. Ele foi para cima da calçada, veio brigar comigo. Eu falei: calma, aconteceu alguma coisa com você? Não, também comigo. Recebe o livramento de Deus, vamos embora. Ele ia brigar, ele está errado. A mão é minha, direito é meu de fazer a curva. Mas se ele vem, eu jogava ele longe. Vocês estão entendendo? Mas não foi eu, foi uma atuação do Espírito Santo que deu o livramento, colocou a palavra certa e as coisas aconteceram. Tudo ficou em paz. Porque Ele não vai nos deixar órfãos. E é aqui a nossa referência. É aqui que nós vamos receber o direcionamento. É aqui que nós vamos receber o poder do Espírito Santo. É aqui que nós vamos receber os milagres. É aqui que o nosso coração é alegre. É aqui que o nosso coração é transformado. O nosso caráter, a nossa personalidade era de um jeito, mas agora está de outro. Era amargo, mas agora está doce. Era ignorante, mas agora é amável. Porque quem faz isso conosco é quem? O Espírito Santo faz isso conosco. E ele tem uma tríplice função de imediata na nossa vida. E qual que é essa tríplice função na nossa vida? Ele vai convencer do quê? Do pecado, primeiramente. Ele vai convencer da justiça. E ele vai convencer do juízo. Olha que coisa tremenda. A atuação do Espírito Santo imediata na nossa vida, quando ouvimos a sua palavra. Ele vai nos convencer que somos o quê? Pecador, miserável, estamos destinados à morte espiritual.
Percebemos que o nosso livre-arbítrio, ele não está completo, porque eu não conheço o espiritual da minha decisão. Mas quando ele me mostra que eu sou um pecador, um miserável pecador, mas que alguém, alguns anos atrás, fez um ato, em que esse ato me dá agora o direito, me dá agora ele me dá agora uma abertura para que eu chegue até Deus. Houve uma aliança, veja aqui no texto da ceia, o pão em memória de mim, mas o sangue, ele diz, é a nova aliança do meu sangue, faça isso em memória de mim. Então ele vai nos convencendo, ele vai nos mostrando que o nosso pensamento, a nossa ideia de toda a vida está errada, está deturpada. Porque somos um pecador sem remissão. Nós temos um livre-arbítrio, mas sem um poder de decisão para a vida eterna. E ele diz o quê? Vinde sobre mim e faz o quê? Toma o meu jugo. Aprende comigo. Jesus, ele fala para os discípulos assim, olha, presta atenção vocês. Certas coisas Jesus não falava no meio da multidão. Certas coisas ele chamava os obreiros dele, é assim que a gente faz na igreja. Chama os obreiros e fala, presta atenção. Aprende de mim. Porque eu sou manso, sou humilde. Aprende comigo. Pega o meu fardo, ou seja, pega as minhas orientações. Vê se há peso nela. Certas palavras nós só ouvimos do pastor. Certas orientações nós ouvimos do pastor na salinha. Quando o pastor chama na salinha, não fique atemorizado. O pastor fala com você assim, eu quero tomar um café com você. Não fique atemorizado. Ele não vai puxar a sua orelha. Ele vai dar um direcionamento. E ele não pode falar para mais ninguém, só para você. Amém ou não? Certo direcionamento da nossa vida nós não temos por completo. Deus dá para quem? Deus dá para o pastor da ovelha. Vocês estão entendendo ou não? Certas visão espiritual eu não consigo ter total na minha vida. Deus dá para quem? Para os pastores que estão na cobertura espiritual da minha vida. E quando ele chama na salinha, quando Jesus chamava os discípulos na salinha, Jesus falava coisa que não falava para todo mundo, porque todo mundo não pode ouvir, é direcionado só para eles. É direcionado só para eles. Então o pastor chamou na salinha, calma, tem coisa boa para você. Chamou na salinha, tem direcionamento novo para a sua vida. Chamou na salinha, ele vai plantar alguma coisa na sua vida que ele está vendo, você não está vendo, e daqui a pouco você vai chegar naquilo que Deus quer. Amém, irmãos? É assim que Deus faz. Quando nós estávamos ali na célula, teve uma vez que eu falei ao pastor, eu estou apresentando essa pessoa, para essa pessoa ser líder de célula. O pastor falou, você está louco? Ele me chamava de Joelson. Você está louco, Joelson? Eu falei, pastor, calma, meu lindo. Você deu o direcionamento, não deu? Dei. Mas você está fazendo errado. Eu falei, calma, acredite na minha fala. Deposita na pessoa um pouquinho e deixa que Deus vai trabalhar. Falou, tá bom então, né? Daqui a pouco essa pessoa virou líder de célula, porque eu cheguei para ela e falei, está preparada para assumir a célula? Não estou. Se prepare, porque aquela pessoa que está lá vai pedir para sair. A pessoa ficou atemorizada. Eu falei, calma, fica tranquila. Daqui a pouco a pessoa assumiu a célula, multiplicou mais 2 vezes aquela célula. Aí o pastor falou, não, realmente eu depositei a confiança e deu certo. Você está entendendo? Tem coisas espirituais na sua vida que só o teu líder vê. Ministério na sua vida que só o teu pastor enxerga. E quando ele diz assim, vem para cá para fazer isso, você fala, eu não sei fazer. Vem para cá, porque ele vai estar plantando na sua vida a semente ministerial. Quando Jesus chama os discípulos aqui, diz assim, vem aqui comigo, vem. Fica em Jerusalém. Mas eu vou ficar onde? Não importa, é em Jerusalém. Porque vocês vão receber do alto
O poder do Espírito Santo. Eu não estou entendendo. Calma. Fica no lugar que você está. E aqui, daqui a pouco você vai entender. Foi assim que Jesus fez. É assim que nós, como os pastores, também fazemos. É assim que os líderes também fazem. Então, quando chamou para a salinha para tomar um café, calma, sem terror. Tem coisa boa para a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu colocar o auxiliador aqui, ó. Agora observe uma outra questão que é bem importante a gente falar, é sobre essa atuação do poder desse Espírito. Enquanto nós não falamos nada, ele também não faz nada. Olha que coisa terrível. Enquanto nós não falamos nada, ele também não faz nada. Mas quando nós falamos, faz igual aconteceu no barco. Jesus acalma a tempestade. Quando os discípulos falou, o mar se aquietou. E aí eles não conseguem entender por que aconteceu aquilo. E ele diz assim: nossa, mas quem é você? O mar se acalma, a tempestade se acalma, está tudo uma bonança. Quem é você? Vocês estão entendendo ou não? Eles não estavam compreendendo por que aquela situação aconteceu só quando Jesus atuou. Porque ele foi acionado. Se ele não fosse acionado, nada acontecia. Se nós não dobrarmos o nosso joelho, nada acontece. Se a gente não falar com Deus, Deus não vai se mover ao nosso favor. Mas quando nós oramos, dobramos o nosso joelho, fazemos propósito de oração, Deus se levanta do trono para falar comigo, para falar com você, para entregar aquilo que nós precisamos e necessitamos naquele momento. É dele que faz isso conosco. Porque é a atuação do seu poder agindo na nossa vida. Nós só vamos entender certas coisas se nos envolvermos. Nós só vamos entender se nós nos envolvermos. Se você não procurar conhecer, você não vai entender. E como que eu vou me envolver? Primeiramente, eu vou estar à disposição da igreja. Eu vou estar à disposição da igreja. E quando eu estou à disposição da igreja, eu vou começar a aprender como que Deus está trabalhando através dos meus líderes. Como que Ele trabalha através dos meus líderes? Como que Ele trabalha através de louvores? Como que Ele trabalha através dos ensinamentos que eu estou recebendo? Eu vou estar aprendendo. Senão eu não consigo. Vocês estão entendendo ou não? Eu não vou conseguir dizer que essa igreja é uma bênção se eu não estiver envolvida nela. Se eu não me envolver nela, eu não consigo dizer que ela é uma bênção. Se eu não estar envolvido nos grupos, eu não consigo dizer que essa igreja é uma bênção. E se alguém perguntar como que é a sua igreja, eu não sei. Não estou envolvido em nada. Eu entro no culto, cumprimento algumas pessoas, acaba o culto também, cumprimento algumas pessoas e vou embora. Mas como que é a sua igreja? O culto é legal. Tem uns irmãos lá que cantam bem, toca pra caramba, meu. É legal. Mas e o que mais? Eu estou naquela igreja porque Deus falou comigo ali. Eu estou naquela igreja, eu não canso de me falar que a minha primeira filha foi através de uma campanha de oração familiar. Meu pai reuniu toda a família e falou assim: nós vamos fazer uma campanha de oração. Mas qual que é o intuito? Cada um sabe o seu propósito. Falei, meu Deus, a minha mulher já tem 10 anos que não tem filho. E toda vez que ela fala que está grávida, o aborto é instantâneo. Eu falei, Jesus, então é aqui. É esse negócio aí que eu vou querer. E aí quando eu tive um sonho, Deus falou comigo. E quando ela ligou para mim que eu estava dirigindo, eu era motorista, no caminhãozinho, falou, estou grávida, meu amor. Eu falei, mulher, é agora. Agora vai acontecer. Eu ainda fiquei assim no carro, meio trêmulo, mas ainda tive que gastar R$30 no grupo Imagem para ela fazer o exame. Poderia ter comido uma pizza.
A mulher quis fazer um exame. E nasceu a Ana Júlia. Fruto de uma oração. 7 quarta-feira na casa do meu pai, cada um teve o seu milagre. E eu não entendia porque essas coisas aconteciam, mas eu nunca falava especificamente. Eu nunca parei especificamente nessa questão para ter esse envolvimento maior e entender o que está acontecendo. Mas aí depois já veio a Jamila, eu falei, Senhor, para que eu não quero mais essa bênção. Já está crescendo demais, meu Deus, para com isso que eu não quero mais. Temos 2 filhas lindas, vocês estão entendendo ou não? Envolvimento com o Espírito Santo através da oração e do jejum. Ele está aqui, porque ele já me convenceu que eu sou pecador. Mas nada está acontecendo, é joelho no chão, jejum, e as coisas começam a acontecer na nossa vida. Vocês estão entendendo, irmãos? É a missão da igreja, foi isso. Mas essa missão primeiro precisa estar onde? Dentro de mim. Nicodemos vai ter com Jesus, e quando ele vai ter com Jesus, ele vai meio reservado. Porque ele é fariseu, é príncipe dos fariseus, pertence ao Sinédrio, ele está na pirâmide alta. E ele vai ter com Jesus ali num cantinho, num secreto. Ninguém pode saber que eu estou falando com Jesus. Nós somos oposição dele. Mas eu vou lá falar com esse camarada para ver o que está acontecendo. Jesus fala, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Falou, Senhor, mas como que eu faço isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe, vou voltar a nascer de novo? Ele não está entendendo. Ele tem conhecimento da palavra. Olha que coisa terrível. Ele tem conhecimento da palavra, sabe do que aquele momento era propício para a vida de Jesus, mas ele não tem a revelação que aquele é o Jesus vindo da parte de Deus. E quando ele vai tentar entender por que ele prega daquele jeito, por que ele faz aquelas coisas, ele tem a revelação de que aquela pessoa realmente é vinda da parte de Deus. Olha que coisa tremenda. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa fala palavras e quando ela fala, nós sentimos tremer a nossa carne. Ela fala palavras que essas palavras parecem que produz dentro de mim algo que eu não sei nem explicar. E ele sai convencido de que aquele Jesus era o Jesus que estava prometido lá. Olha como que é tremendo. Mas ele não podia abdicar das suas posições. Mas por que não podia? Porque em algum momento Deus vai usar ele naquela posição lá. Deus vai usar ele lá no Sinédrio, onde ele está. Aí quando os discípulos são presos, quem que vai a dar fala a favor? Nicodemos está lá, junto com Gamaliel. Para dizer que aquelas pessoas, olha, essas pessoas aqui, se a gente se levantar contra ela, essas pessoas aqui, a gente pode estar cometendo um grande erro. Vamos deixar que se for coisas produzidas da mente deles, eles mesmos vão se acabar como aconteceu anteriormente. Mas aqui nós estamos até hoje, propagando esse evangelho, porque nascemos da água e do Espírito. Fomos convencidos por esse Espírito Santo. E nós estamos aqui até hoje, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Jesus diz também para os seus discípulos que o Espírito Santo ia fazer uma outra coisa com eles. E ele diz assim, olha, ele vai guiar vocês. Isso vai estar escrito lá em capítulo 16 de João. Ele vai guiar vocês por todos os lugares que vocês estarão
Ele vai guiar vocês. E existe uma oração de Jesus, que é uma oração tremenda. Quando ele está falando com Deus, ele diz assim: Pai, que eles sejam, igreja, um, assim como nós também somos. Olha o que Jesus está fazendo. Que ele seja um, Pai, assim como nós somos também. Permita que ele seja. Mas como que vai fazer isso? Aí ele fez: descerá sobre vós o poder do Espírito Santo. E a gente se torna um no espiritual. Porque é revelado para nós coisas grandes, firmes e que não sabemos ainda. Porque esse Espírito está atuando aonde? Na nossa... Olha, uma aguinha aqui, ó. Irmão, vou beber uma água, viu? E aí ele diz o quê? Coisas grandes, firmes que eu não sei. Porque é esse mundo espiritual que está sendo desvendado para nós. Através desse poder que eu recebi. Através dessa revelação que eu recebi. Agora, observa que ao longo da história Deus vai levantando pessoas. E são pessoas tremendas. Quando Deus vai falar com Paulo, ele está indo para Damasco. E ele é um cara bravo. Ele quer matar esses cristãos, quer exterminar esses cristãos. E ele vai para Damasco porque ele tem autoridade plena para fazer isso. Ele tem cartas. E essas cartas habilitam ele a prender qualquer um, matar, julgar, fazer o que ele quiser. E aí daqui a pouco ele cai no chão. Ninguém está entendendo nada. E ele começa a falar. Porque ele ouviu alguém chamar o nome dele. Saulo, por que tu me persegue? Mas quem és, Senhor? Opa, eu sou Jesus. A quem tu está me perseguindo? Então, daqui a pouco ele vai abrir o olho e ele não enxerga mais nada. Calma. Fica tranquilo. Aí Deus chama um outro servo dele, Ananias, e fala assim: vai lá, Ananias, põe a mão sobre ele, porque ele vai enxergar. Aí Ananias tenta conversar com Deus e fala: Senhor, o Senhor está doidão? Como é que pode? Esse cara aqui está aqui para nos prender, para nos matar, e o Senhor quer que eu vá lá? Vai lá, Ananias. Vou mostrar para ele como que ele vai padecer pelo meu nome. Aí daqui a pouco, Ananias foi lá, ele volta a enxergar. A Bíblia diz que ele vai pregando. E ele se sente tão eufórico que ele diz assim: eu vou para Jerusalém. Eu preciso contar essa notícia para os apóstolos. Eu preciso dizer para ele o que eu vi, o que aconteceu, quem foi que pregou para mim. Quem foi o evangelista, o discipulador. Aquela pessoa que me fez entender. Os apóstolos falam: aqui não, amigão, sai fora. Aqui você não é nada. Fica mais ou menos 14 anos no anonimato. Só recebendo as revelações de Deus. E ele recebe tanta coisa da parte de Deus. E quando ele está ali escrevendo para Coríntios, no capítulo 11, ele diz: eu recebi do Senhor. E eu também vou ensinar para vocês. Olha que coisa tremenda. Mas o livro de Coríntios é escrito em 56 e os evangelhos depois de 60. E isso habilita Paulo a dizer assim: eu recebi do Senhor e eu estou ensinando para vocês. Olha que coisa tremenda. Olha como que é lindo. Então quando Deus chama alguém, Ele habilita também essa pessoa. Quando Deus chama alguém, por isso que não precisamos ter medo. Quando nós somos chamados a fazer alguma coisa, quando nós somos chamados para ser escolhido a alguma coisa dentro da igreja, não precisamos ter medo, porque Ele habilita eu e você para o trabalho. Ele nos habilita, não precisa ter medo, porque Ele nos habilita. Agora esse poder vai ser manifesto de uma maneira maior na sua vida. Agora esses frutos do Espírito Santo vai ficar mais real na sua vida. Os dons espirituais agora vai ficar mais real na sua vida, porque você é um escolhido para um trabalho específico na terra.
Quando você levanta a mão para o céu e diz: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, como meu suficiente Salvador, você tomou posse de uma grande missão. Existe uma grande missão sobre você. Não importa se você é um obreiro, não importa se você é um pastor, não importa, você tem uma missão, porque a missão é de todos: pregar o meu evangelho a toda a criatura. Pregar o meu evangelho para os meus vizinhos. Se nós não estamos de bem com o vizinho, como que eu vou fazer um culto na minha casa? Se eu não tiver com paz com o meu vizinho da direita, da frente, de trás, como que eu vou fazer um culto na minha casa? A igreja não cresce porque eu não tenho uma boa amizade com as pessoas. Não tem como. A missão fica interrompida. Eu vou ficar sem fazer aquilo que eu preciso fazer. E é muito simples muitas vezes. Um bom dia que nós damos para as pessoas é o suficiente para as pessoas serem nossos amigos. Aonde eu estou morando agora, que eu mudei de casa, e aonde eu estou morando agora, eu colocava o meu carro, não tenho garagem, na frente da vizinha, a vizinha ficava de bico. Eu falei: meu Deus, Janete, o que essa mulher quer? Aí teve um dia que eu peguei, falei assim: eu vou falar com essa mulher. Falei: bom dia, senhora, tudo bem? Tudo bem. Eu posso deixar o meu carro aqui? Ela falou: você pode, mas dá só um pouquinho mais de ré. Aí você pode deixar seu carro aí. E toda vez que eu saio, ela acena para mim. Eu falo: olha, Janete, que coisa linda, mulher. Eu já tive o meu retrovisor quebrado porque eu não falava com o meu vizinho. Eu já tive o meu carro riscado porque eu não falava com o meu vizinho. Mas depois que eu falei com os meus vizinhos, dava bom dia, perguntava se ele estava bem, sabe o que aconteceu? Meu carro teve uma vez que ele ficou com o vidro aberto, e ele disse para mim no outro dia: eu estava de olho para ninguém mexer. Vocês estão entendendo ou não? Muito simples um bom dia. A gente forma muita amizade, não adianta eu dizer que sou crente, servo de Deus, e me encher de todas essas honrarias que a palavra de Deus traz, se eu não consigo ser bênção na vida do meu vizinho. Eu não consigo fazer o ID na vida do meu vizinho. Aí como eu quero fazer o ID, não vizinho dos outros, mas e o meu vizinho? Eu não sou amigo do meu vizinho. Vocês estão entendendo ou não? Eu acabo sem querer sendo uma pessoa antipática para os meus vizinhos. E não posso ser assim, porque eu tenho o ID do Senhor dentro de mim. Eu tenho esse Espírito Santo dentro de mim. Esse poder do Espírito Santo, ele está liberado para mim. E eu preciso usar através das minhas atitudes. Eu preciso usar através das minhas falas. Eu preciso usar, onde eu estiver, eu preciso usar esse poder que está liberado para mim. Não importa se o meu salário não caiu, está atrasado. Não importa se a conta desse mês eu não consegui pagar. Não importa o problema que eu tenha. O maior problema Deus já resolveu. O perdão está à nossa disposição. Essa é a maior solução dos meus problemas. E o demais, Ele vai acrescentar. Vocês estão entendendo ou não? Amém. Porque eu tenho uma missão. E essa missão começa com a minha vizinhança. Não posso brigar com a minha vizinhança. Não posso ser mais um. Eu preciso ser Joelso transformado pelo poder de Deus. Eu preciso ter a minha família transformada pelo poder de Deus. Eu preciso tomar a rédea da minha família e ensinar para elas como que Deus trabalha na nossa vida. Eu preciso ensinar como que ela vai se postar, como que ela vai ficar diante das ciladas do inimigo. Perceber que ali na escola, as meninas que são amigas das minhas filhas, ela tem uma outra realidade. E eu preciso ensinar isso para elas. Eu preciso sentar com elas. E eu preciso ensinar para elas como que Deus faz, como que Ele é. Eu preciso orientar ela.
Porque aquilo que eu sou, ela precisa ser também. Aquilo que eu sou, elas precisam ser. E outro dia eu estava na igreja e alguém falou para mim assim: olha, a sua filha menor fala igual a você. Eu falei: opa, essa é minha filha mesmo. Porque eu estou ensinando para ela. Às vezes ela fala assim: eu não vou na escola bíblica, porque a professora não sabe ensinar, papai. Eu falei: calma, minha filha, tenha paciência, vai somar. Se posiciona de uma maneira que você some, não divida. Às vezes ela diz assim: nossa, mas eu não vou nisso, eu não vou naquilo. Vem aqui, filha minha, presta atenção, porque eu preciso mostrar para ela que a atitude de crente é diferente. Eu preciso mostrar para ela que ela precisa ser a réplica do que eu sou. Ela precisa ser aquilo que eu e a mãe dela somos. Amanhã, quando ela tem um relacionamento, olha para mim e olha para a sua mãe. Veja como nós somos. Você precisa ser isso daqui. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo: você aprendeu aonde? Eu não te ensino, a sua mãe não te ensina. Aprendeu aonde? Aí começa a falar, aí vai de novo lá, a gente vai ajustando. Certas coisas nós só vamos entender do cuidado de Deus quando a gente também começa a cuidar. Nós só vamos entender em algum momento como que Deus age ao meu favor quando eu começo a agir ao favor também de alguém. Alguém que está muito próximo, ou alguém que está distante, não importa, alguém que eu tenha contato. Quando eu começo a mostrar aquilo que eu sou com a pessoa, eu começo a entender como que Deus faz conosco. Sempre abrindo caminho, sempre abrindo porta, sempre viabilizando o nosso relacionamento com Ele. Sempre criando mecanismo para que eu esteja sempre na sua presença. Porque eu recebi o Espírito Santo. Eu tenho esses frutos do Espírito ao meu dispor. Eu tenho esses dons espirituais ao meu dispor. Eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso agir conforme a situação. Aí eu peço paciência para Deus. Mas quando eu estou num momento de situação de paciência, eu acabo não sendo tão paciente assim. Eu peço sabedoria para Deus, mas na ótica de Deus, sabedoria não é para eu pregar melhor. Calma! Não é para eu dar conselhos melhores, lógico que não. Na ótica de Deus, sabedoria é no momento em que eu preciso falar, e falar palavras coerentes com a situação. Eu quero pedir para Deus: Senhor, me torne uma pessoa grata, mas eu nunca falo nada com ninguém de agradecimento. Então, certas coisas eu não preciso nem orar. Eu só preciso agir. Certas coisas eu não preciso orar, eu preciso agir. É inútil orar, eu preciso começar a fazer. Não adianta orar e não fazer. Você ora, a situação vem, você não faz. Então, recebe do alto poder. E a partir daí vocês vão semear minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Porque aonde nós estamos, essa palavra tem que ser ouvida. E vai passando de pessoas para pessoas. Amém, irmãos? Amém. Aplauda o Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Quem recebeu a palavra do Senhor? Amém. Amém. É assim, né? Quem não pode falar amém tem que falar ai. Né? Mas a palavra tem endereço certo, né? Mas nós louvamos ao Senhor por o término dessa campanha, agradecendo o pastor, a sua esposa, que Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé, apenas completar que domingo nós teremos culto às 18h30 aqui na igreja, né? Todos estão convidados. Sábado 9h30 tem culto de oração. Amém? Então, quem precisa de oração, sábado
9h30, né? Tem coisa que você precisa agir, mas tem coisa que você também precisa orar, viu? Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque nessa campanha, hoje nós estamos clamando para o mês de dezembro, Senhor, a qual não sabemos nem se vamos estar, Senhor, ainda vivos no mês de dezembro, mas é bem verdade que todas as coisas o Senhor cuida, e o Senhor tem cuidado da tua igreja, tem cuidado do seu povo. Nós queremos interceder em favor daqueles que estão, Senhor, enfermos, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, para que a tua mão alcance, e debaixo da autoridade do teu nome nós clamamos e pedimos que a misericórdia do Senhor alcance. Agora, Senhor, teus filhos que vão de regresso aos seus lares, dá, Senhor, da tua bênção, da tua graça, permita, Senhor, que possamos estar novamente aqui no domingo para louvar e bendizer teu santo nome, e que possamos ter uma noite de paz e descanso. É o que nós pedimos, suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Levante sua mão, querido irmão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus que aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Todos confirmem. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe.